Padrasto apresenta comportamento estranho com a filha, a mãe esconde uma câmera e descobre. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Numa casa pequena, durante um jantar acolhedor, o som de risadas e conversas animadas preenchia o ambiente. Alice contava histórias da escola, e Ricardo, de vez em quando, fazia perguntas engraçadas que faziam a menina rir às gargalhadas. Cláudia apenas observava em silêncio, sentindo um alívio estranho no coração. Eu não achava que um dia teria isso de novo, ela disse baixinho, quando Alice já estava dormindo e os dois sentados na sala. Isso como? Ele perguntou. Paz. Calor humano. Sentir que alguém se importa. Sabe, depois que meu marido morreu, achei que nunca mais conseguiria me abrir de novo. Ricardo apertou suavemente a mão dela. Eu não quero substituir ninguém. Só quero caminhar ao seu lado. E ao lado da Alice, se você permitir. Cláudia olhou nos olhos dele. Eram firmes, sinceros. Nunca vi ninguém tratar minha filha tão bem quanto você. É porque ela é parte de você. Ricardo sorriu. E sabe de uma coisa? Hoje, quando levei ela para a escola, ela me perguntou, você vai ser meu novo pai, né? Cláudia arregalou os olhos. Ela disse isso mesmo? Eu respondi, vou ser quem você quiser que eu seja, se a sua mãe concordar. Cláudia deu uma risadinha, envergonhada e tocada ao mesmo tempo. No domingo, Ricardo levou mãe e filha ao parque da aclimação. Ele já tinha preparado sanduíches, suco, toalha de piquenique. Cláudia só precisou dar a mão a Alice e segui-lo. Mãe. O tio Ricardo é tipo aqueles pais dos contos de fadas. Ricardo virou-se, fingindo estar ofendido. Só o tipo? Eu estou tentando ser um pai de verdade, viu? Cláudia riu. Alice, ele está se esforçando, viu, filha? Então deixa ele ser meu pai de uma vez. Gritou Alice, assim eu ganho sanduíche todo fim de semana. Menina golosa. Cláudia apertou a bochecha da filha. Ricardo piscou para ela. Ela sabe negociar direitinho. Naquela noite, houve batidas na porta. Cláudia abriu e viu Helena, sua melhor amiga dos tempos da faculdade. Helena. Quanto tempo? Fiquei sabendo que você está com um namorado novo, vim inspecionar. Helena entrou, olhando ao redor. Parece até uma detetive. Cláudia riu. Esse é o Ricardo. Ricardo se levantou educadamente. Prazer em conhecer a amiga da Cláudia. Helena assentiu, o olhar afiado observando com atenção. Alice correu até ela. Tia Helena. Trouxe presente para mim? Helena beliscou a bochecha da menina. Trouxe uma montanha de abraços. Enquanto Cláudia preparava chá na cozinha, Helena baixou o tom. Ricardo é elegante. Mas você tem certeza? Do que você está falando? Só estou dizendo, e não confia demais. Você tem a Alice, precisa ser cuidadosa. Cláudia suspirou. Eu sei. Mas o Ricardo é tão bom. Você viu como ele trata a Alice? Helena deu de ombros. Espero que seja mesmo. À noite, Cláudia lia um livro no quarto e ouviu risadinhas vindas do outro cômodo. Espiou pela fresta da porta e Ricardo estava contando história para Alice, acariciando o cobertor dela com ternura. E a princesa derrotou o dragão com a própria coragem. Igual minha mãe. Exclamou Alice. Ricardo sorriu. Isso mesmo. Sua mãe é a princesa mais corajosa de todas. Cláudia recostou na parede. O coração dela parecia prestes a explodir de tanta felicidade. Será que, enfim, depois de tantos anos sozinha, ela havia encontrado um verdadeiro lar? No dia seguinte, ao buscar Alice na escola, a menina puxou sua mão. Mãe, hoje um colega me zoou. Por quê? Disse que eu não tenho pai. Eu falei que tenho o tio Ricardo. Mas ele falou, o tio não é pai. Cláudia parou. Abaixou-se para encarar os olhos da filha. E como você se sentiu?
Triste. Mas, e se você deixar, e eu quero que o tio Ricardo seja meu pai de verdade? Cláudia ficou com um nó na garganta, sem saber o que dizer. Ricardo se aproximou e ouviu o final. Me desculpa. Se isso fez a menina se magoar. Não. Você não tem culpa de nada. Só, e precisamos de mais tempo. Uma semana depois, Cláudia recebeu um convite da escola de Alice, um programa Família e Infância, convidando os responsáveis a participarem com os filhos. Você vai comigo? Cláudia perguntou. Claro. Alice pulou de alegria. O tio Ricardo vai. Eu vou desenhar nós três. No auditório, Alice sentou entre Cláudia e Ricardo, com um lápis de cor na mão, desenhando. Aqui sou eu. Aqui é a mamãe. E aqui é o papai Ricardo. Uma professora passou e sorriu. Que família linda! Ricardo sussurrou. Nunca tive uma família de verdade. Mas hoje, e sinto que tenho. Cláudia olhou para ele e assentiu suavemente. Naquela noite, depois que Alice dormiu, Ricardo puxou Cláudia para a varanda. Tenho algo para dizer. HM? Se você concordar, e eu queria me mudar para cá. Não precisamos casar agora. Só queria estar mais perto, poder te ajudar, cuidar da Alice. Ser uma família de verdade. Cláudia ficou paralisada. Já tivera tanto medo de compromissos, se fechará para o amor desde que o marido morreu num acidente de carro. Mas olhando para Ricardo, aquele homem paciente, gentil, que tratava sua filha como se fosse dele, uma confiança rara despertou. Me deixa pensar, tá? Ela sussurrou. Não tenho pressa. Só quero que saiba, e eu estou aqui, por você e pela Alice. Helena mandou mensagem tarde da noite. Você tá feliz mesmo? Cláudia respondeu. Nunca estive tão feliz. Acho que o Ricardo é uma boa pessoa. Helena não respondeu. Cláudia voltou para a cama. Alice dormia tranquilamente, abraçada ao ursinho rosa presente que Ricardo dera no último aniversário. Ela beijou de leve a testa da filha. Boa noite, meu anjinho. Mamãe acha que vamos ficar bem. Eu não quero ir para a escola. Cláudia parou, a mão no cabelo de Alice, prestes a amarrar. Por que não, filha? Ontem mesmo você falou toda animada sobre a professora ter dado o desenho da princesa. Alice olhou para baixo, voz baixinha. Eu tô cansada. Só queria ficar em casa com a mamãe. Cláudia se abaixou até ficar na altura dos olhos da menina, colocando a mão na bochecha dela. Tá doendo alguma coisa? Não. Mas toda manhã, quando acordo, eu fico tão triste. Triste? Cláudia franziu a testa. Alguém te incomodou na escola? A professora brigou com você? Não. Alice balançou a cabeça. Eu não sei. Ricardo saiu da cozinha com um copo de suco de laranja. Alice, tá se sentindo mal? Alice olhou confusa para a mãe, depois para Ricardo, forçando um sorrisinho. Tô bem, sim. Então toma esse suco e deixa que o tio te leva para a escola, como sempre. Alice pegou o copo, mas lançou um olhar disfarçado para a mãe, um olhar que parecia pedir socorro. Cláudia permaneceu em silêncio, engolindo o aperto no peito. A Alice tá esquisita ultimamente, Cláudia disse a Helena por telefone. Tem insônia, às vezes acorda assustada de madrugada. Os olhos estão com olheiras. Você já tentou conversar com ela? Helena perguntou, preocupada. Perguntei. Mas ela só diz que só dorme bem se o Ricardo estiver por perto. Helena ficou em silêncio por um instante. Como assim? Ricardo costuma entrar no quarto dela à noite. Diz que é para acalmar. Fala que ela tem medo do escuro. Mas você sente que tem algo errado, não sente? Helena interrompeu. Cláudia, e eu sei que você confia nele, mas... Não. Eu não quero pensar isso. Não posso.
O seu instinto é de mãe. Você deve escutar ele. Não deixe os sentimentos te cegarem. Ricardo é tão bom com ela. Pode ser. Mas às vezes, essa bondade pode esconder outra coisa. Cláudia mordeu os lábios, tomada por uma confusão profunda. Alice, o que você desenhou hoje? Ricardo perguntou durante o jantar. Não desenhei. Murmurou Alice, mexendo na sopa, olhos fixos no prato. Ué, por quê? Ontem você estava tão animada com o desenho da Elsa. Ricardo tentou sorrir. Cláudia observou a filha. Alice, aconteceu algo na escola? Alguém te deixou triste? Não. Alice abaixou a cabeça, largou a colher. Eu quero dormir. Mas você nem comeu. Não tô com fome. Cláudia ia se levantar, mas Ricardo se adiantou. Eu levo ela pro quarto. Deixa que eu levo. Cláudia disse instintivamente. Tá tudo bem. Só quero ajudar. Ricardo já estava ao lado de Alice, agachado. Vamos, princesinha. Alice se levantou devagar, seguiu-o. Mas antes de entrar no quarto, virou-se e olhou para a mãe em um olhar cheio de medo, de súplica. Naquela madrugada, Cláudia acordou ao ouvir a porta do quarto de Alice se abrir devagar. Ela se levantou rapidamente, encostou o ouvido na parede. Sussurros. A voz de Ricardo. Tio tá aqui. Não precisa ter medo. Volta pro seu quarto. A voz de Alice era quase um sussurro. Tá tudo bem. Só vou ficar aqui um pouquinho. Cláudia cerrou os punhos. Caminhou até o quarto da filha e empurrou a porta. Ricardo virou-se assim que ouviu o som. Eu ouvi ela chorando. Acho que teve um pesadelo. Alice se enfiou debaixo do cobertor. Cláudia apertou os lábios. Deixa que eu fico com ela. Vai descansar. Ricardo assentiu e saiu sem dizer mais nada. Cláudia sentou-se na beira da cama, acariciando os cabelos da filha. Você teve um sonho ruim? Alice balançou a cabeça debaixo do lençol. Não foi nada, mamãe. Você tem mesmo medo do escuro? Silêncio. Mamãe quer saber, Alice. Tudo. Só consigo dormir se alguém estiver do lado. A voz dela tremia. Só isso? É. Cláudia deitou ao lado da filha, abraçando aquele corpinho pequeno. O coração dela batia em descompasso. Na manhã seguinte, Cláudia se encontrou com a amiga num café de esquina. Cláudia, você precisa ser clara com o Ricardo. Ninguém deve entrar no quarto da sua filha à noite. Ninguém. Ele disse que ouviu ela chorando. E não podia te acordar? Ele é o único que ouve? Cláudia apoiou a cabeça nas mãos, sussurrando. Tenho medo. Medo de ter errado ao deixá-lo entrar na vida da gente. Helena, e se fosse você no meu lugar, o que faria? Instalava uma câmera. O quê? Helena olhou firme para a amiga. Se tem alguma coisa, você precisa saber a verdade. Antes que seja tarde demais. Naquela noite, quando Alice já dormia, Cláudia puxou Ricardo para a varanda. Posso te fazer uma pergunta? O que foi? Por que você entra tantas vezes no quarto da Alice no meio da noite? Sem bater, sem me chamar e só entra, em silêncio. Ricardo parou por um segundo. Você acha que eu tenho alguma intenção ruim? Eu não estou supondo nada. Estou perguntando porque quero entender. Eu só quero proteger a menina. Achei que talvez você estivesse muito cansada e não ouvisse ela chorar. Então por que não me acordou? Ricardo ficou em silêncio. Cláudia observou o olhar dele. Já não havia a doçura de sempre. Havia algo muito pequeno, sutil, mas que fez o coração dela apertar. Eu não estou impedindo você de se importar com a Alice. Mas a partir de hoje, se ela precisar de alguém, serei eu quem vai até o quarto. Você entende? Ricardo assentiu lentamente. Claro.
Cláudia entrou no quarto da filha e viu que ela ainda não tinha dormido. Alice, você ouviu tudo, não foi? A menina assentiu. Me desculpa por não ter percebido antes. Agora a mamãe está aqui. Mamãe. A voz da menina embargou-se ao contar uma coisa, e você vai ficar muito triste, né? Não importa o que for, eu quero ouvir. E nunca vou te abandonar. Lembre-se disso. Alice enterrou o rosto no ombro da mãe. Eu não quero que o tio Ricardo entre mais no meu quarto. Não quero ele lá toda noite. Cláudia fechou os olhos e apertou a filha com mais força. A dúvida que lhe corroía por dentro agora tomava forma nítida. No dia seguinte, Cláudia foi até uma loja de eletrônicos e comprou discretamente uma câmera pequena, que pudesse ser escondida em um bichinho de pelúcia. A senhora quer com infravermelho e gravação de áudio? Perguntou o atendente. Sim. O mais discreto possível. É para monitorar babá. Cláudia apenas sorriu, sem responder. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas precisava saber. Precisava. Naquela noite, com Alice dormindo, Cláudia fez um corte discreto nas costas do ursinho rosa. Inseriu a câmera e costurou com pontos minuciosos. Helena, e eu fiz. Ela mandou a mensagem. Menos de 1 minuto depois, Helena respondeu. Ótimo. Agora é esperar. E lembre-se, e não importa o que veja, você não está sozinha. Cláudia pousou o celular, caminhou até a cama da filha. Alice abriu levemente os olhos. Mamãe ainda tá aqui, né? Sempre. Respondeu Cláudia, e apagou a luz. Você entrou de novo no quarto da Alice ontem à noite? Cláudia ergueu os olhos do café, a voz calma, mas firme o suficiente para fazer Ricardo parar. Ricardo lavava copos na pia, e sua mão parou por um instante. Eu ouvi ela chorando. Mas eu estava em casa. Não estava dormindo tão profundamente a ponto de não ouvir nada. Ricardo virou-se, tentando manter a calma. Eu só não quis te incomodar. Você tem estado tão cansada ultimamente. Cláudia assentiu, mantendo o olhar fixo nele. Isso não é motivo para entrar no quarto da minha filha e sem bater. Você está me acusando de algo? A voz de Ricardo ficou mais baixa. Só quero que tudo fique claro. Respondeu Cláudia. Alice é minha filha. Eu tenho o direito de saber o que está acontecendo. Ricardo a encarou por um longo momento, depois virou-se, falando com um tom neutro. Se você acha que eu passei dos limites, eu paro. Só queria ajudar. Cláudia não respondeu. Mas por dentro, seu coração batia cada vez mais rápido. Naquela noite, Cláudia sentou-se em frente ao laptop, os olhos colados no vídeo gravado pela câmera escondida. A imagem era embaçada, mas dava para ver a silhueta de alguém abrindo a porta do quarto. Ricardo entrou, sentou-se silenciosamente ao lado da cama. Alice não se mexeu, mas os olhos estavam entreabertos, em silêncio. O tio está aqui. A voz de Ricardo saiu pelos alto-falantes. Tô, e com sono. Dorme. Não precisa se preocupar com nada. O tio pode sair, por favor? A voz de Alice era quase um sussurro. Ricardo ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, se levantou e mais apenas saiu por cerca de 1 minuto, e logo voltou. Cláudia levou a mão à boca. O que ela viu não era violência física, mas havia algo profundamente errado. Algo que fazia Alice se encolher de medo todas as noites. Helena, eu não consigo mais só ficar olhando. Você tem que confrontar. Confrontar como? Cláudia chorava. Dizer o quê? Eu vi você entrando no quarto da minha filha e não tenho provas concretas? Helena ficou em silêncio por alguns segundos, depois perguntou. E a menina? Ela disse algo? Ela está com medo. E calada. Não fala dele quando tem alguém por perto. Fica agarrada ao ursinho o tempo todo. Não é mais a mesma. Cláudia,
isso é um sinal. Cláudia tremia e sinto como se tivesse colocado uma cobra dentro de casa. Na manhã seguinte, Cláudia levou Alice à escola. No caminho, tentou puxar conversa. Dormiu bem ontem? Mais ou menos. O tio Ricardo entrou no quarto? Alice ficou em silêncio. Você não precisa esconder nada da mamãe. Eu não vou brigar. Só quero te proteger. Eu não quero que a mamãe me deixe. Alice sussurrou. Cláudia encostou o carro no acostamento, virou-se para a filha. Quem disse que eu vou te deixar? Alice mordeu os lábios, com lágrimas nos olhos. O tio Ricardo disse, e que se eu contar pra mamãe e a mamãe vai me odiar. Foi como um soco no peito. Não, Alice, nunca. Não importa o que você diga, a mamãe te ama. Entendeu bem? Ninguém pode fazer a mamãe te odiar. Alice assentiu, os olhos marejados. Agora vai pra escola, tá? A mamãe tá sempre com você. À noite, ao sair do banheiro, Cláudia viu Ricardo parado no corredor, olhando em direção ao quarto de Alice. O que você tá fazendo? Ouvi um barulho. Achei que ela chamou. Cláudia não respondeu. Caminhou até o quarto da filha, abriu a porta. Alice dormia, abraçada ao ursinho, sem nenhum sinal de problema. Não tem nada. Ela disse. Ricardo deu de ombros. Só estava preocupado. Eu acho, e que a partir de agora, é melhor você não entrar mais no quarto dela. Se ela precisar, eu vou. Ricardo franziu a testa. Você tá me limitando. Eu estou protegendo minha filha. O silêncio se instalou. Isso me magoa. Ricardo sussurrou. Cláudia respondeu com frieza, se você realmente se importa, vai entender. Outra noite. Cláudia deixou a porta entreaberta de propósito, deitou-se e fingiu dormir. O relógio marcava 2 da manhã. O rangido do assoalho. Ricardo. Ele entrou de novo no quarto da Alice. Cláudia se levantou rapidamente, foi até o quarto da filha e abriu a porta de repente. Ricardo se assustou, virou-se. Alice estava acordada, o rosto cheio de pavor. O que você tá fazendo? A voz de Cláudia era dura. Eu ouvi ela tossir. Achei que estava com frio. Ela não tossiu. Eu estava no quarto ao lado. Não ouvi nada. Ricardo cerrou os punhos. Você está me vigiando? Eu sou a mãe dela. Cláudia falou pausadamente. Você tá agindo como se eu fosse um invasor. Porque eu não entendo por que você precisa entrar no quarto de uma criança todas as noites sem avisar a mãe. Ricardo ficou imóvel. Alice puxou o cobertor, os olhos olhando para a mãe, cheios de medo. Cláudia caminhou até ela, sentou-se ao lado. Tá tudo bem, meu amor. A mamãe tá aqui. Ricardo permaneceu por alguns segundos, depois saiu e bateu a porta. Na manhã seguinte, Cláudia acordou cedo e encontrou Ricardo tomando café. A gente precisa conversar. Ele disse. Também acho. Você mudou. Antes confiava em mim. Agora me olha como se eu fosse um criminoso. Você tem agido de forma muito estranha, Ricardo. Eu não posso ignorar o fato de que minha filha tem medo de dormir toda noite. Eu só queria ajudar. Mas se você não confia mais em mim e talvez eu deva ir embora. Cláudio encarou por longos segundos. Faça o que for melhor para Alice. Porque eu vou fazer o que for necessário. Ricardo pousou a xícara sem dizer mais nada e saiu da cozinha. Helena, eu não sei o que fazer agora. Seja firme. Grave mais provas. Se precisar, eu vou com você. Helena. Não tenha pena. Você é mãe de uma criança, não uma namorada de coração partido. Cláudia assentiu, os olhos vermelhos. Eu tô com medo. Você não tá sozinha. Tem a mim. Tem a verdade. E tem o seu instinto de mãe.
Cláudia ligou para o psicólogo que a atendeu depois da morte do marido. Marcos? É a Cláudia. Eu preciso de um horário o quanto antes. Não é para mim e é para minha filha. A voz serena do homem respondeu. Tudo bem. Amanhã às 9 da manhã. Traga ela. Naquela noite, Cláudia abriu o vídeo mais recente da câmera. Ricardo entrou novamente, sentou-se ao lado da cama. Sabe, e se você ficar quietinha, tudo vai ficar bem. Eu não quero. Não quero o quê? Quero dormir sozinha. E se sua mãe te deixar? Cláudia estremeceu. Ricardo se curvou. Sua mãe não entende. Só o tio sabe o que é melhor. Alice começou a chorar em silêncio. Apenas os ombros tremiam. Cláudia fechou o laptop, apertando os punhos. O coração dela afundava. Ela sabia, agora, que aquilo não era mais suspeita. Era a verdade. Você tem certeza que consegue ver isso? Helena olhava fixamente para Cláudia enquanto ela abria o laptop na mesa. Não é sobre conseguir ou não. É que eu preciso saber. Cláudia sussurrou, a mão tremendo ao clicar no vídeo da noite anterior. Imagens turvas surgiram. A sombra de Ricardo entrando no quarto de Alice, como em todas as noites. Ele sentou-se na beirada da cama, abaixou a cabeça bem perto da menina. Tio tá aqui e não tenha medo. Alice se mexeu. Sua voz era minúscula. Quero a mamãe. Não. Sua mãe está muito cansada. Se você for boazinha, ela não vai ficar triste. E se eu não for boazinha? Então, e sua mãe vai achar que você é uma criança má. Helena apertou o canto da mesa, sussurrando entre os dentes. Desgraçado. Cláudia não respondeu. As lágrimas escorriam em silêncio. A mamãe não sabe o que é bom para você. Só o tio sabe. Entendeu? Alice não respondeu. Mas agarrou o ursinho com força, como se fosse seu único refúgio seguro. Cláudia desligou o vídeo. E não sei se bato nele ou se chamo a polícia. Helena se aproximou, colocou as mãos nos ombros dela. Você precisa manter a calma. Tudo vai seguir o caminho certo. Cláudia olhou para a melhor amiga, a voz embargada. Se eu tivesse feito alguma coisa antes, e se eu... Não. Não se culpe. Agora você está fazendo o certo. E a tempo. Naquela noite, Ricardo chegou em casa tarde. Ao entrar, viu Cláudia lavando a louça e falou. Comprei um bolo para Alice. Quer experimentar? Não precisa. Ela já está dormindo. E você? Ricardo colocou a sacola sobre a mesa e se aproximou. Sinto que estamos distantes. Cláudia continuou lavando os pratos, sem olhar para ele. Você diz isso porque eu não deixo mais você entrar no quarto da minha filha? Porque você está me tratando como um criminoso. O que você fez para que eu confiasse em você? Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, depois deu mais um passo. Eu te amo. Amo a Alice também. Se você acha que eu cometi algum erro, pode dizer. Cláudia virou-se e olhou diretamente nos olhos dele. Eu já disse. Ninguém deve entrar no quarto dela sem a presença da mãe. Ricardo a encarou por um longo tempo, depois assentiu. Se é assim que você se sente, não entrarei mais. Cláudia respondeu apenas. Ótimo. Você quer conversar a sós com o Dr. Marcos? Perguntou o homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhar gentil, inclinando-se na altura de Alice. A menina hesitou, depois olhou para a mãe. Cláudia assentiu com um sorriso calmo. A mamãe vai ficar aqui fora. Mas eu estou aqui, tá bom? Alice apertou o ursinho nas mãos e entrou com o psicólogo na sala de atendimento. Cláudia esperava na recepção, roendo as unhas. Helena sentou ao seu lado e colocou a mão em sua perna. Respira. Vai dar tudo certo. Você acha que ela vai conseguir falar?
Ela precisa de tempo. Mas hoje já é o primeiro passo. A porta se abriu. Marcos saiu primeiro e fechou-a suavemente atrás de si. A menina ainda não consegue falar sobre o que aconteceu. Mas há sinais evidentes de ansiedade e distúrbios do sono por causa de estresse psicológico. Cláudia levantou-se de um salto. Eu sei. Eu vi. Tenho o vídeo. Marcos assentiu. Então você precisa entregar isso à polícia. Não espere mais. Eu tenho medo de que o Ricardo descubra a câmera, sussurrou Cláudia enquanto costurava novamente o ursinho. Helena, encostada na porta com os braços cruzados, respondeu. Isso não importa mais. As provas já foram gravadas. Cláudia assentiu, os dedos ágeis com a agulha, refazendo o ponto como se fosse novo. Você pretende enfrentá-lo diretamente? Perguntou Helena. Não. Vou levar a Alice comigo. Vou dizer que vamos visitar a vovó. Quando estivermos seguras, eu denuncio. Helena olhou para a amiga com olhos marejados. Posso ir com você? Não. Você tem família, filhos pequenos. Isso, e eu preciso fazer sozinha. Cláudia. Obrigada. Mas eu sou a mãe dela. É meu dever, e de mais ninguém, protegê-la. Naquela noite, Ricardo não voltou para casa. Cláudia trancou bem as portas, verificando cada fechadura, cada janela. E a menina? Perguntou Helena ao telefone. Está dormindo. Mas ela ficou perguntando, amanhã o tio Ricardo vai tomar café com a gente? Helena suspirou do outro lado da linha. Criança é inocente. Ela não entende. Eu não vou deixar isso acontecer de novo, disse Cláudia, rangendo os dentes. Amanhã, e vou acordar cedo. Te espero na esquina. Você não vai sozinha. Tá bom. Alice, amanhã de manhã vamos visitar a vovó. Vamos sair bem cedo, tá? Disse Cláudia, sentada ao lado da cama e acariciando os cabelos da filha. O tio Ricardo vai também? Não, filha. Posso levar meu ursinho? Claro. Pode levar tudo o que quiser. Alice assentiu. Quero levar o travesseiro também. Cláudia sorriu. Pode levar o travesseiro, a mamãe e até o céu, se quiser. Alice riu baixinho, mas seu olhar entristeceu. Mãe, e se o tio Ricardo perguntar onde estou, o que eu digo? Cláudia a abraçou apertado. Você não precisa responder a ninguém além da mamãe. E a mamãe não vai deixar ninguém te assustar de novo. Alice sussurrou. Eu confio em você, mamãe. E eu confio em você. Ricardo ligou à meia-noite. Cláudia viu o nome dele na tela e suas mãos começaram a tremer. Ela não atendeu. Uma mensagem chegou logo em seguida. Estou perto do parque. Você está bem? Pode abrir a porta? Cláudia bloqueou o número. Ela mandou uma mensagem rápida para Helena. Ele está perto. Estou com medo. Segundos depois, Helena respondeu. Já estou na porta. Se algo acontecer, eu chamo a polícia. Cláudia respirou fundo, cobriu Alice com o cobertor e ficou parada, observando a filha dormir. O quarto estava silencioso, apenas o tic-tac do relógio. Amanhã, tudo seria diferente. Você não contou nada para ele, contou? Helena perguntou baixinho enquanto colocavam as malas no carro, ainda de madrugada. Não. Eu disse que ia pro interior por uns dias. Nada demais. E a polícia? Já marquei. Vou denunciar assim que chegarmos em segurança. Helena assentiu. Dirija com cuidado. Me manda mensagem quando parar para descansar. Cláudia abraçou a amiga, os olhos marejados. Obrigada. Não precisa agradecer. Só salve sua filha desse pesadelo. Alice estava no banco de trás, abraçada ao ursinho, olhando pela janela. Quando o carro começou a andar, ela se virou para a mãe.
Mamãe, e a gente vai embora e nunca mais volta, né? Cláudia olhou pelo retrovisor. Sim. Vamos para um lugar onde só existe paz. Alice assentiu. Eu não preciso mais do tio Ricardo. Cláudia mordeu os lábios, segurando o choro. Você só precisa da mamãe. E a mamãe só precisa de você. Ricardo ligou várias vezes naquela manhã. Cláudia não atendeu. A última mensagem dele foi: Eu não entendo. O que você está fazendo, Cláudia? Está destruindo uma família. Cláudia apagou tudo. Sem deixar rastros. O carro seguiu pela estrada, rumo ao nascer do sol. Cláudia trancou a porta da pequena pensão que alugou com suas economias. Um quartinho simples, na periferia, a mais de 40 quilômetros da cidade. Silencioso, modesto e o mais importante, onde ninguém as conhecia. O que você achou? Perguntou, vendo Alice sentada na cama pequena, abraçada ao ursinho. Aqui é mais calmo. Ninguém passa na porta do meu quarto à noite, respondeu a menina, com a voz leve como o vento. Cláudia sentou-se ao lado dela. Vamos ficar aqui por uns dias. Depois, e a mamãe vai te levar para conversar com pessoas que usam uniforme azul. Eles são protetores. Policiais? Isso. Você não precisa ter medo. Só diga o que sentir. Ninguém mais vai te machucar. Alice assentiu e encostou a cabeça no ombro da mãe. Mamãe, e se eu falar errado? Você não pode errar quando diz a verdade. Cláudia abriu o laptop. Suas mãos tremiam ao rever o vídeo que já havia assistido centenas de vezes, mas que nunca se tornava menos doloroso. Ricardo estava sentado ao lado da cama da Alice. Sua voz sussurrava. Se você contar para a mamãe, e ela não vai acreditar. Você só precisa obedecer ao tio. Alice chorava. Não era um choro alto, nem com gritos. Apenas um choro silencioso, como folhas secas caindo no inverno. Cláudia voltou o vídeo. Precisava escutar cada palavra com clareza. Precisava de provas incontestáveis. Abriu o programa de edição, extraiu o áudio e anotou cada frase, cada respiração. Mamãe não vai acreditar em você. Você só precisa obedecer. E guardar segredo, tá? Se você não ficar quietinha, sua mãe vai embora e igual seu pai foi. O tio te ama. Você é muito especial. Deixa o tio chegar um pouquinho mais perto. Cláudia fechou o notebook. Sua mão bateu forte sobre a mesa. Ela não gritou. Não chorou. Apenas ficou ali, imóvel, como uma estátua enfrentando uma tempestade. Helena, eu já tenho tudo. Áudio, imagem, comportamento da Alice e tudo. A voz de Helena no telefone soou firme. Vou pegar o carro. Amanhã de manhã a gente vai até a delegacia. Eu vou com você. Obrigada. Não precisa agradecer. É o que qualquer amiga faria. Ricardo ligou de novo. Cláudia ainda não tinha bloqueado o novo número. Uma mensagem chegou. Cláudia, você está arruinando tudo. Acha que entende o que está acontecendo? Está criando algo que a menina nunca vai conseguir superar. Cláudia não respondeu. Mais minutos depois, chegou outra mensagem. Se você entregar esse vídeo à polícia, juro que vai se arrepender. Ela encaminhou todas as mensagens para Helena. Salve como prova. Respondeu Helena. Ameaça é crime. Na manhã seguinte, Cláudia e Alice estavam sentadas na sala da delegada Isabel Martins, uma mulher de meia idade, coque firme e olhar penetrante, mas voz acolhedora. Senhora Cláudia, deseja dizer algo antes que eu abra o arquivo? Sim. Este é um vídeo gravado no quarto da minha filha. Quero deixar claro que fui eu, a única responsável legal, quem instalou o dispositivo. Nele, e há ameaças psicológicas feitas pelo meu ex-namorado à minha filha. Onde está esse homem agora? Não sei. Estou fora de casa há 3 dias.
Isabel abriu o notebook. O ambiente ficou em silêncio total quando os áudios começaram a tocar. Você só precisa obedecer e fique quietinha. Sua mãe não vai acreditar em você. O tio te ama e como ninguém jamais te amou. Isabel permaneceu em silêncio por alguns minutos após o término da gravação. Depois, ergueu os olhos com seriedade. A senhora fez a coisa certa. Isso é prova suficiente para abertura de processo. Mas precisamos que sua filha preste depoimento. Ela está disposta? Cláudia olhou para Alice. Filha, você quer conversar com os tios da polícia? Alice olhou para a mãe, depois para Isabel. Se a mamãe ficar comigo e eu falo. O depoimento foi feito de forma delicada, com linguagem adaptada à idade da menina. Alice contou, aos poucos. O tio Ricardo ficava no meu quarto, contava histórias estranhas. Dizia que se eu contasse para mamãe, ela ia me odiar e ia me deixar sozinha. Alguma vez ele te bateu? Não. Mas ele me assustou. Muito. Ele tocou no meu corpo. Ele disse que eu era especial. Depois disse que só precisava dele. Que eu não precisava de mais ninguém. Isabel assentiu. As anotações foram feitas detalhadamente. Cláudia estava sentada ao lado, segurando a mão da filha, com o coração dilacerado e, ao mesmo tempo, aliviado. Naquela tarde, Cláudia e Helena tomavam café no térreo da delegacia. Alice brincava de montar blocos na sala de espera com uma policial jovem. Helena, eu me sinto como se tivesse sido esfaqueada centenas de vezes. Não por ele, mas por mim mesma. Eu deixei isso acontecer. Você não fez nada de errado. O erro foi dele. Foi do Ricardo. Você agiu. Isso é o que importa. Mas e se a minha filha ficar marcada para sempre? Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Por quê? Porque ela tem uma mãe que luta até o fim. Naquela noite, Cláudia recebeu uma ligação de Isabel. Expedimos um mandado de prisão temporária contra Ricardo Oliveira. Os principais crimes são ameaça, manipulação psicológica de menor e invasão de espaço privado sem permissão. Ele tem antecedentes criminais? Estamos verificando os registros antigos. Mas mesmo que não tenha, esse caso já é suficiente para a denúncia formal. Cláudia assentiu. Obrigada. Eu estou grata por ouvir isso. Não precisa me agradecer, senhora Cláudia. Agradeça a si mesma. E à sua filha, uma menina corajosa. Ricardo enviou um e-mail. De um endereço estranho. Cláudia, você me traiu. Eu não toquei nela. Só tentei ensiná-la a amar. O amor não ameaça. Não manda calar. Não faz alguém tremer de medo todas as noites. Cláudia digitou de volta e enviou à polícia como prova. Naquela noite, Cláudia sentou-se ao lado da cama. Alice dormia, o rosto mais sereno do que nas noites anteriores. Mamãe? Uma vozinha sussurrou na escuridão. Sim, sou eu. Eu disse a verdade. Eu fui bem. Você foi maravilhosa. Alice sorriu, depois sussurrou, mamãe, obrigada por me ouvir, mesmo quando eu não conseguia falar. Cláudia começou a chorar, pela primeira vez desde que tudo veio à tona. Abraçou a filha, escondendo o rosto nos cabelos macios da menina. Você me contou com os olhos, com cada pesadelo, com o silêncio. E eu escutei tudo. Você vai sempre me escutar? Para sempre. Eu prometo. Ele ainda não foi preso? Helena perguntou, preocupada, olhando para Cláudia pelo retrovisor. Ele sumiu. A polícia disse que está procurando, mas se ele já souber que foi denunciado, Cláudia parou, engolindo em seco, ou então ele não vai se expor tão fácil. Você acha que ele vai voltar? Cláudia virou o rosto para a janela, a voz embargada, não sei. Mas sei de uma coisa, e não posso deixar minha filha viver nem mais um dia com medo.
Alice estava no banco de trás, olhos semicerrados, cabeça apoiada no ursinho de pelúcia, parecendo dormir, mas inquieta. Eu vou ser direta, você acha que ele fez algo físico com ela? O Dr. Marcos perguntou, enquanto os três estavam sentados na sala de aconselhamento. Cláudia ficou em silêncio. Helena desviou o olhar. Não há sinais claros, mas o olhar dela, eu já vi aquele olhar antes. Marcos disse, devagar, com cautela, ou é o olhar de uma criança que teve algo esmagado por dentro. Cláudia cobriu o rosto com as mãos, respirando com dificuldade. Eu não consigo acreditar. Eu deixei isso acontecer. Eu deixei ele entrar no mundo da minha filha. Você foi vítima de manipulação. Assim como sua filha. Isso não faz de você culpada. Afirmou Marcos, com firmeza. Mas eu sou a mãe dela. Cláudia gritou à mãe. Eu deveria ter percebido. Deveria ter protegido. Mas não vi nada. Só vi um homem que sabia cozinhar e contar histórias de fadas. Helena se aproximou e apertou de leve o ombro da amiga. Ninguém teria visto, Cláudia. Ele não deu sinais. Ele sabia como acalmar a mãe enquanto envenenava a menina toda noite com palavras cruéis. Cláudia desabou na cadeira, o corpo todo tremendo. Marcos lhe entregou um lenço de papel. Agora não é hora de culpas. É hora de cura. E você está começando a fazer isso. Naquela noite, Cláudia não dormiu. Deitou ao lado de Alice, com os braços em volta da filha, como se segurasse a parte da alma que quase foi roubada. Alice se mexeu, abriu os olhos e olhou para a mãe. Mamãe ainda está acordada? Sim. Só queria ter certeza de que você está segura. Mamãe está triste? Cláudia se surpreendeu. Por que pergunta isso? Porque eu não contei antes. Eu sabia, o tio Ricardo me assustava. Mas não falei nada. Só chorava sozinha. Cláudia se sentou, segurando o rosto da filha entre as mãos. Alice, ouve a mamãe. Você é uma criança. Não falar não te torna culpada. O culpado é ele quem te forçou ao silêncio com medo. Eu, como mãe, devia ter percebido. Mas não fui cuidadosa o suficiente. E me desculpa. Alice se aproximou e a abraçou forte. Tudo bem, agora eu consigo dormir. De manhã cedo, Cláudia saiu, deixando Helena com Alice. Parou nos Correios e enviou uma carta para o escritório de advocacia com endereço bem claro. Dentro da carta havia uma cópia de todos os vídeos, anotações detalhadas de cada cena, cada palavra. E uma frase curta. Se algo me acontecer, por favor, entregue isso à delegacia da Vila Mariana. O nome é Ricardo Oliveira, está à prova. Ela não queria pensar no pior. Mas seu instinto avisava, dele ainda não desistiu. Cláudia saiu para o carro. O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Cláudia. Ela congelou. Sou eu. Ricardo. Cláudia fechou a mão em punho. Por que está me ligando? Só quero conversar. Não há mais conversa entre nós. Ainda assim. Vai ensinar sua filha a odiar alguém que a amava? Amar? A voz dela se quebrou em pedaços. Ou você ameaçou, manipulou, aprisionou minha filha no próprio quarto. Eu nunca toquei nela. Ricardo respondeu rápido. Ou você precisa entender isso. Você acha que eu acredito em você? Eu vi os vídeos. Ouvi cada palavra que enfiou na cabeça dela. Eu não quis machucar. Eu só me sentia vazio. Achei que podia ser um pai. Você nunca foi pai. Cláudia disse friamente. E nunca mais será nada para nós. Ricardo ficou em silêncio por um instante. Então, você já denunciou? Você que acha? Cláudia desligou e apagou o telefone. Helena, ele me ligou. Gravei tudo. Cada palavra. Manda agora para a polícia. É confissão. Helena respondeu ao telefone.
A voz dele não tinha arrependimento. Só lamentava por não poder mais controlar. Helena, eu realmente achei que ele era a família que esperei a vida inteira. Eu sei. Ele fez todo mundo acreditar nisso. Mas eu não consigo me perdoar. Então não se perdoe. Transforma essa culpa em ação. Protege sua filha. Ensina ela a ser forte. Essa é a única forma de curar. Cláudia sentou-se, o peito apertado. Ela não era fraca. Mas agora, tudo dentro dela parecia em pedaços. À noite, Alice coloria na mesa. Cláudia olhou para ela e falou: "Quer que a mamãe te conte uma história?" "Quero. Mas conta do seu jeito, não do livro." "Tá bom." Cláudia sentou ao lado. Era uma vez uma menininha muito corajosa, que vivia com a mãe numa floresta. Um dia, apareceu um lobo disfarçado de amigo. Alice parou de colorir e olhou para cima, igual ao tio Ricardo. Cláudia congelou, depois assentiu, sim. Mas a menina não foi enganada por muito tempo. Porque ela tinha uma mãe que sempre via, sempre ouvia. E no fim, as duas escaparam do lobo. E viveram felizes para sempre? Cláudia apertou a mão da filha. E ninguém vive para sempre. Mas todos podem viver em paz. E é isso que eu prometo fazer por você. Alice assentiu e voltou ao desenho. Ela desenhava uma mãe, uma menina e um lobo preso atrás das grades. "O que você está desenhando?" Cláudia perguntou. "Justiça." Cláudia ficou sem palavras. Ninguém havia ensinado essa palavra à filha. Mas ela entendeu. Alice estava renascendo da dor, da forma mais pequena e poderosa possível. "Mamãe, a gente vai para outro lugar amanhã?" Alice perguntou enquanto Cláudia fechava a mala em silêncio. "Não, meu amor. Amanhã só vamos para um lugar temporário. Depois, mamãe vai pensar." A voz de Cláudia era calma, mas as mãos tremiam ao guardar a última camiseta da filha na bolsa. "Não quero levar meu ursinho." Alice sussurrou. Cláudia se surpreendeu. "Por quê? Você gosta tanto dele." "Mas ele tem uma câmera. Tenho medo de alguém ver." Cláudia sentou-se ao lado da cama e abraçou a filha. "Ninguém vai ver nada. Agora você está segura. E mamãe vai estar sempre com você." "Então, a gente vai voltar para a casa antiga?" Alice perguntou. "Não. Nunca mais voltaremos para lá." Alice olhou fixamente para a mãe, depois assentiu. "Não tenho mais medo. Mas mamãe, não me deixa sozinha, tá?" Cláudia se abaixou e beijou a testa da filha. "Ninguém vai conseguir separar a mamãe de você." Na manhã seguinte, Cláudia trancou a porta da pensão, puxou a mala e levou a filha até o carro. "Helena vai estar no ponto de encontro," ela disse em voz baixa. "O doutor Marcos também vai?" Alice perguntou. "Não, hoje não tem terapia. Hoje é só descanso." Alice ficou em silêncio, no banco de trás, olhando pela janela. Cláudia olhou ao redor. A rua estava vazia. Nada parecia fora do normal. Mas a inquietação ainda a rondava. "Você apagou tudo mesmo?" Helena perguntou quando se encontraram no posto de gasolina na periferia. "Apaguei. Câmeras, e-mails, vídeo. Salvei tudo num pendrive e mandei uma cópia pro advogado." Helena olhou nos olhos da amiga. "Você tem medo dele te encontrar?" Cláudia não disse nada. Apenas abriu silenciosamente o porta-malas do carro e conferiu todas as bolsas. "Você pode ir ao Centro de Proteção às Mulheres, eles vão te ajudar a se esconder temporariamente." Helena acrescentou. "Eu vou. Mas antes, preciso fazer uma coisa." "O quê?" "Encontrar ele." Helena ficou estática. "Você ficou maluca?" "Não. Eu preciso olhar nos olhos dele e dizer: você não tem mais nenhum direito sobre minha filha. Senão, esse medo vai me acompanhar pro resto da vida." Helena apertou forte a mão da amiga.
E se ele te fizer algo? Eu tenho um gravador. E você vai estar por perto. Se algo acontecer, chame a polícia na hora. Você tem certeza disso? Cláudia assentiu. Eu não sou mais a mulher trêmula de 6 meses atrás. Hoje eu sou uma leoa. E minha filha é a única coisa pela qual vale a pena lutar. Cláudia mandou uma mensagem para Ricardo. Eu vou te encontrar. Parque Antigo, 17 horas. Sozinho. Se não, cancelo. Menos de 1 minuto depois, chegou a resposta. Eu estarei lá. Você está fazendo a coisa certa. Cláudia sorriu de canto. Coisa certa. Isso era algo que ele jamais entenderia. Helena, fique do outro lado da rua, tá? Não tire os olhos dele. Eu ligo o gravador assim que me aproximar. Disse Cláudia ao sair do carro. Tome cuidado. E não fique muito tempo. Cláudia caminhou, cada passo como se pisasse em pedras. O coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. Ricardo estava ao lado de um banco de praça, mãos nos bolsos do casaco, o rosto um pouco abatido, mas ainda mantendo a expressão calma de sempre. Você veio mesmo. Ele disse. Porque eu queria deixar claro, a partir de agora, você é um estranho. Não tem permissão para se aproximar da minha filha, não pode dizer o nome dela, nem sequer lembrar dela. Você é o nada. Ricardo deu de ombros. Eu não ia machucar ninguém. Só queria conversar. Conversar sobre o quê? Você já me amou, Cláudia. Sim. E eu amei uma sombra. Um papel encenado. Você não viu que eu tentei? Eu levava ela para a escola, cozinhava, contava histórias. Você a manipulava, forçava silêncio, enchia o coração de uma criança com medo. Cláudia disse entre os dentes. Ricardo ficou quieto. Eu não acho que fiz algo errado. Essa é a parte mais horrível. Cláudia deu um passo atrás. Eu confiei minha filha a um homem que nem percebe que é um monstro. Eu não sou um monstro. Você é o que fez uma criança chorar em silêncio todas as noites, se encolher de medo. Se isso não é um monstro, o que seria? Ricardo semicerrava os olhos. Vai chamar a polícia? Me fazer apodrecer na cadeia? Cláudia não respondeu. Apenas tirou do bolso uma cópia do vídeo e jogou no banco. Aquela é sua voz. Sua imagem. E se me acontecer qualquer coisa, todo mundo vai saber. Ricardo olhou para o pendrive, depois para Cláudia. Você realmente quer ir até o fim? Eu não tenho mais nada a perder. Ela respondeu: oh, mas minha filha tem uma vida inteira pela frente. E eu não vou deixar você destruir isso. Ricardo não respondeu. Cláudia virou-se para ir embora. Mas assim que ela deu as costas, ele chamou. Cláudia, você acreditava que eu era sua família. Ela não olhou para trás. Sim. Mas agora eu sei, família não faz minha filha sentir medo à noite. Helena, já terminei. Cláudia entrou no carro. Tá bem. Helena perguntou, olhando para Ricardo, que agora estava sentado no banco, cabisbaixo. Sim. Mas eu não quero vê-lo nem por mais um segundo. A polícia vai cuidar do resto. Agora quero voltar para minha filha. Preciso abraçá-la. Alice correu até a porta quando viu a mãe chegando. Mamãe. Você demorou demais. Cláudia a abraçou com força. Prometo que nunca mais vou te deixar esperando tanto assim. Alice sussurrou: eu não tive pesadelos. Dormi muito bem essa noite. Você foi muito corajosa. Porque eu tenho você. Eu sei que se eu gritar, você vai escutar. Cláudia fechou os olhos, apertando mais forte o abraço. Eu sempre vou ouvir. Mesmo que você não fale, eu vou ouvir. À noite. Cláudia deitou-se ao lado da filha. A luz suave do abajur iluminava os cabelos de Alice. Mamãe, o que a gente vai fazer amanhã?
Amanhã a gente vai começar algo novo. Pode não ser fácil, mas vai ser seguro. Não vai ter mais o tio Ricardo, né? Não, meu amor. Nunca mais. Alice fechou os olhos, sorrindo. Então eu posso dormir agora. Cláudia beijou sua bochecha. Dorme bem, meu anjo. Amanhã vem a luz. Senhora Cláudia, daremos início ao processo amanhã. A senhora tem certeza de que não quer mudar de ideia? Perguntou Isabel Martins ao telefone, com uma voz preocupada, mas também cautelosa. Cláudia mordeu o lábio e sentou-se no sofá. O pequeno quarto onde mãe e filha estavam abrigadas nos últimos 3 dias agora parecia silencioso de uma forma estranha. A luz da luminária refletia em seu rosto, revelando os traços da tensão. Sua mente ainda estava agitada. Não, eu não vou mudar de ideia. Já é tarde demais para isso. Cláudia respirou fundo. Se eu não fizer isso agora, nunca vou conseguir me perdoar. Preparamos tudo. E sua filha estará protegida. Não se preocupe. Obrigada, Isabel. Cláudia desligou o telefone e olhou ao redor do quarto. Alice brincava com seu ursinho, os olhos da menina mais tranquilos do que nos dias anteriores. Ela se levantou e foi até a filha. Alice, a mamãe vai fazer algo muito importante. Lembra que eu falei da polícia? Alice levantou os olhos, inocentes e curiosos. O que você vai fazer? Vou garantir que você nunca mais precise enfrentar coisas ruins. A gente não precisa ter medo. Cláudia sentou-se, abraçando a filha com força. Alice assentiu com a cabeça, como se entendesse tudo. Eu não tenho medo de você, mamãe. Eu tenho você. Cláudia beijou sua testa. Uma sensação de paz tomou conta dela, apesar do coração ainda inquieto. Tudo agora estava fora do seu controle. A polícia sabia, os advogados estavam prontos, mas havia um medo indefinido grudado nela. Será que ele realmente deixaria tudo para trás? Às 17h30, Cláudia estava em frente ao portão da delegacia da Vila Mariana, segurando a bolsa com força. Uma parte dela queria desistir, mas a outra sabia que, se não entrasse, nada acabaria de verdade. Sua filha nunca estaria segura enquanto vivesse na sombra das ameaças e manipulações que Ricardo plantou em sua mente. A polícia a chamou para uma sala de interrogatório reservada. Diante de Cláudia estava um investigador mais velho, aparentemente experiente com casos parecidos. Ele a observava por cima dos óculos, o olhar neutro. Senhora Cláudia, as provas que você trouxe são suficientes para emitirmos um mandado de prisão. Mas preciso saber, a senhora está preparada para o que vem a seguir? Perguntou o inspetor, com voz grave e fria. Com certeza. Façam tudo o que for necessário. Eu não vou recuar. Cláudia respondeu com firmeza. O inspetor assentiu. Então pode começar a relatar tudo mais uma vez. Cláudia sentou-se, os olhos fixos no gravador. Respirou fundo e começou a contar. Cada palavra parecia uma faca rasgando antigas feridas. A culpa era inevitável, mas ela sabia que essa era a única forma de salvar Alice e de se salvar também. Ricardo era alguém em quem eu confiava, alguém que eu achava que poderia ser um pai para Alice. Ele não abusou fisicamente, mas desde que entrou na nossa casa, começaram a surgir comportamentos estranhos, ameaças sutis que eu não percebi na hora. Ela contou sobre as noites em que Alice chorava dormindo, sobre o olhar assustado da filha diante da escuridão. Contou sobre as vezes em que Ricardo entrava no quarto de Alice no meio da noite, sobre os sussurros que ela ouviu por acaso através da porta. O que ele dizia para a menina? O investigador perguntou. Ele dizia que, se ela contasse para mim, eu a abandonaria. Ele dizia que ela só precisava obedecer a ele, e que eu nunca acreditaria nela. Ele disse algo diretamente à senhora? O investigador continuou. Cláudia fez uma pausa. Olhou para a mesa onde o pendrive estava conectado ao computador. Sempre que pensava no que aconteceu, a dor voltava a esmagar seu peito. Sim. Uma vez ele me disse, você não entende, Cláudia.
Você não sabe o quanto ela é importante para mim. O investigador assentiu, anotando algo em seu caderno. Este é um caso grave de manipulação psicológica. Não vamos deixá-lo escapar. A senhora não precisa mais se preocupar. 2 dias depois, no tribunal, Cláudia sentou-se ao lado do advogado e ouviu as acusações serem lidas. Ricardo foi preso. As acusações de manipulação psicológica de menor, ameaça adolescente e invasão de espaço privado sem permissão. Ricardo estava diante do juiz, com o rosto calmo, como se nada tivesse acontecido. Mas no olhar dele, Cláudia via claramente a fúria. Ele não podia acreditar que tudo o que fez viria à tona. Ele não vai escapar, Cláudia. Helena sussurrou ao lado, sem tirar os olhos dele. Quando a audiência terminou, muitas pessoas comentavam ao redor. Mas Cláudia só tinha olhos para sua filha. Alice estava ao seu lado, segurando forte sua mão. Você está feliz? Cláudia perguntou, olhando para ela. Alice assentiu. Você fez a coisa certa. Eu não tenho mais medo. Cláudia sorriu e beijou a testa da filha. Eu não vou deixar ninguém te assustar nunca mais. Algumas semanas depois, Cláudia e Alice voltaram à paz. Não havia mais noites insones, nem temores que corroíam o coração. Alice voltou à escola, reencontrou os amigos e passou a sorrir mais. Ela já não via mais sombras nos seus sonhos. Cláudia passou a participar de uma organização de apoio a mulheres, compartilhando sua história e inspirando outras mães solteiras. Ela percebeu algo importante e, por mais que a dor dure, ela pode se transformar em força para proteger o que é mais precioso. O que você fez na escola hoje? Cláudia perguntou ao buscar Alice. Eu desenhei um quadro para a mamãe. Alice entregou o desenho, onde estavam mãe e filha de mãos dadas sob uma grande árvore, com o sol brilhando forte ao fundo. Eu adorei. Cláudia abraçou a filha com força. Porque você é o meu sol. Cláudia sentiu que aquelas palavras eram como uma promessa eterna. Ela tinha feito tudo para proteger sua filha. E agora, finalmente, elas haviam encontrado a paz, apesar de tudo o que aconteceu. A polícia acabou de ligar. Helena disse ao sentar ao lado de Cláudia, o olhar preocupado. Cláudia levantou o rosto do laptop, o coração acelerando. Tem novidades? Eles prenderam o Ricardo. Estão investigando os vínculos dele. E precisarão da sua cooperação nos próximos dias. Talvez, e você tenha que encará-lo mais uma vez. Cláudia sentiu um arrepio na espinha. Minha mãe sempre me disse para nunca olhar para trás. Mas dessa vez, eu preciso. Ela suspirou, olhando para a tela do computador, onde os documentos do processo estavam abertos. Não sei se consigo enfrentá-lo de novo. Cláudia, essa é a única forma de encerrar tudo. Só termina quando ele for responsabilizado. Helena disse, tocando de leve no ombro da amiga. Cláudia respirou fundo. Tudo bem. Eu não vou recuar. Ele não me assusta mais. No dia seguinte, Cláudia e Alice foram até a delegacia, onde a inspetora Isabel já as aguardava. Senhora Cláudia, quero agradecer por toda a sua colaboração até agora. Hoje, faremos o último interrogatório com Ricardo. A senhora está pronta para enfrentá-lo? Cláudia olhou para Alice, que segurava firme sua mão. Os olhos da menina mostravam hesitação, mas também coragem. Mamãe não vai deixar ele te assustar de novo. Pode ficar tranquila. Eu vou ficar aqui. Não vou sair de perto de você. Alice disse, sorrindo, apesar da ansiedade que ainda sentia. Vamos fazer isso juntas. Cláudia sussurrou, abraçando a filha. A inspetora Isabel as conduziu até a sala de interrogatório. Tudo estava preparado. Cláudia sentou-se de frente para Ricardo. Desta vez, ele não tinha mais a expressão calma de antes. Sua pele estava pálida, os olhos opacos, como se carregasse uma dor profunda. Podemos começar. Cláudia disse com firmeza, embora seu olhar revelasse o cansaço. Ricardo olhou para ela com ódio.
Você realmente quer fazer isso? Me jogar na cadeia por coisas que nem são reais? Você acha que fui eu quem errou? Cláudia respondeu, com frieza na voz. Eu precisei proteger minha filha de você. As palavras que disse, as atitudes que teve, são inegáveis. Ricardo balançou a cabeça e riu com amargura. Você não entende, Cláudia. O que sua filha vai aprender com isso? O que restará para ela quando você a criar numa vida tão solitária? Ela terá tudo. Uma vida sem medo, sem viver nas sombras que você criou. Cláudia o encarou diretamente. E você nunca mais vai ter o direito de feri-la. Ele não disse nada, apenas olhou fixamente para o chão. 4 horas depois, a inspetora Isabel saiu da sala e voltou com uma expressão séria. Ricardo Oliveira foi preso. Os crimes de manipulação psicológica de menor, ameaças, toques indevidos e invasão de espaço privado. Ele foi formalmente acusado várias vezes durante a investigação. Cláudia sentiu como se uma enorme pedra tivesse sido retirada de seus ombros. O medo que a acompanhava há tanto tempo finalmente começava a se dissipar. Ela olhou para Alice e acariciou seus cabelos. Está vendo? Ele não vai mais te machucar. Alice assentiu, sorrindo levemente. Mamãe, eu não tenho mais medo. Naquela noite, Cláudia sentou-se em silêncio no quarto, olhando pela janela. A luz amarelada da rua iluminava a parede. Tudo ao redor parecia tranquilo, mas dentro dela ainda havia um vazio. A imagem de Ricardo permanecia viva em sua memória, como uma sombra difícil de apagar. Mas agora, ela já não tinha mais poder. Mamãe. Alice entrou no quarto, segurando um livro. Conta aquela história da velhinha na floresta. Cláudia sorriu, batendo de leve na cadeira ao lado. Claro, senta aqui. Mamãe vai contar. Alice sentou-se ao lado da mãe, abraçada ao ursinho de pelúcia. Cláudia abriu o livro e começou a contar uma história sobre uma mãe corajosa que vivia numa grande floresta e que enfrentava fantasmas e monstros sem nunca sentir medo, tudo para proteger seu filho. A velhinha da floresta nunca abandonou o filho. Ela percorreu todos os lugares, enfrentou todos os perigos, e no fim, venceu. Ela venceu o fantasma da floresta, né, mamãe? Sim. Ela venceu todas as coisas ruins. Porque ela tinha o amor de mãe, e esse amor é mais forte que tudo. Eu vou amar a mamãe para sempre, tá? Sempre, meu amor. E a mamãe vai te amar por toda a vida. Uma semana depois, Cláudia recebeu uma mensagem da polícia e Ricardo Oliveira será julgado na próxima semana. Ele enfrentará os crimes pelos quais foi denunciado. As mãos de Cláudia ficaram leves. Tudo o que ela precisava fazer agora era esperar e continuar reconstruindo sua vida e a da filha. Sem mais medo. Sem mais escuridão. Apenas liberdade e paz. O dia do julgamento chegou. Cláudia entrou no tribunal com Alice, segurando firme a mão da filha. Elas se sentaram na sala de audiências, onde Ricardo enfrentava os advogados e os policiais. Ele já não mantinha mais a aparência tranquila. Seus olhos estavam cheios de medo ao encarar Cláudia e a menina. Cláudia olhou para ele pela última vez. Uma parte dela ainda sentia dor ao lembrar dos dias em que confiou nele. Mas ela sabia que tudo havia terminado. Ele pagaria pelo que fez. Quando o juiz proferiu a sentença, Ricardo foi condenado a 15 anos de prisão. Cláudia não sentiu alegria. Sentiu alívio. Sabia que, finalmente, sua filha nunca mais teria que viver com medo. Ao sair do tribunal, Cláudia parou no parque. Alice correu pelo gramado, seu riso ecoando no ar. Cláudia se sentou, fechou os olhos e deixou o sol tocar seu rosto. Finalmente, estavam livres. E isso era o que importava. Os pesadelos tinham ficado para trás. O futuro agora era feito de esperança e amor. Alice correu de volta e abraçou a mãe. Mamãe, a gente vai ser feliz para sempre, né? Sim, meu amor. Sempre felizes.
Cláudia sussurrou, e ela sabia, era exatamente isso que faria, não importava como o mundo mudasse. Essa história nos ensina que o amor e a proteção de uma mãe são a força mais poderosa para superar qualquer desafio. Mesmo diante da manipulação e da dor, a coragem e a determinação para proteger um filho nos levam à vitória. Ela também nos mostra que nunca é tarde para enfrentar os medos e buscar justiça. Com resiliência e fé, podemos revelar a verdade e curar as feridas mais profundas. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.